Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Hoje Pode. Tem feito sucesso esse nosso podcast aqui, viu? Esse nosso videocast, né? E que vai ao ar também na TV, no canal 18.1 da Redita. Quero agradecer demais a sua participação. O feedback tem sido maravilhoso, não só através das nossas redes, tanto a rede social da Redita, quanto também os meios de comunicação, né? Dos quais nós temos domínio, mas também na rua. Sempre que eu tenho caminhado por aí, por Campina, até por outras cidades, as pessoas têm comentado sobre o sucesso do Hoje Pode. Que legal, né? E eu acho que a mensagem que a gente quer passar e tem conseguido ao longo das últimas semanas é exatamente essa. Um espaço livre, porém democrático, né? Enfim, para que a gente converse sobre tudo, fale sobre política, por que não? Política partidária, dia a dia, mas também cotidiano, né? Atualidades, enfim, outras temáticas que muito interessam você que está aí do outro lado nos acompanhando. Sou muito, mas muito grata por essa participação e por esse feedback também, e na bancada conosco sempre, né, autoridades, pessoas que realmente têm conteúdo para trazer aqui para que a gente converse, para que a gente troque uma ideia. E ele, inclusive, podem abrir as câmeras, viu, Caio? Ele que também, soube agora há pouco, foi podcaster, né? Foi host de um podcast, de um programa. É o deputado Chió, estou falando dele, que não está no seu primeiro mandato, a gente vai falar sobre isso aqui também. Ele é do Rede Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Milena. Obrigado a todos da Rede Ita e do Hoje Pode. E hoje a gente pode falar de tudo aqui. Com certeza, estamos livres para isso. Seja bem-vindo. Mas eu já quero começar falando. A gente vai falar de temas mais atuais também, né? Campina Grande, inclusive, vai entrar nessa roda, porque a gente está vivendo um momento difícil. E é um tema muito atual, a questão da saúde, de algumas pastas, a falta de possibilidades de alguns municípios da Paraíba de conseguirem arcar, por exemplo, com folha de pessoal, folha de pagamento. Campina é uma dessas cidades, né? A gente que é de Campina mesmo, né? O senhor viajou para estar aqui, mas a gente que está no dia a dia de Campina vê isso com uma certa preocupação. Então, o Tribunal de Contas da União, inclusive, liberou no fim da semana passada, né, as emendas de bancada para suprir essa necessidade dos municípios que não estão conseguindo dar conta das suas folhas de pagamento só com os recursos que já existem, né, em caixa. Queria começar falando a respeito desse assunto, que é um tanto quanto complexo. Queria que o senhor falasse a respeito disso. Concorda com essa decisão do Tribunal de Contas da União? Acha que não seria uma forma de tentar resolver a situação e, ao mesmo tempo, acomodar as prefeituras também? O que é que você acha? Milena, esse tema da saúde é um tema que a gente precisa muito fazer um debate muito racional sobre isso no Brasil, principalmente depois do advento das emendas impositivas. De uma coisa é certa, os municípios nunca tiveram tanto recurso na saúde como tem hoje. Sim. Agora, é importante frisar que ainda existe muito mau uso do dinheiro das emendas impositivas da saúde ainda. Pode ter certeza disso, que ainda existe muitas injustiças, desvios, né, mau uso do dinheiro público, e é preciso corrigir esse mau uso, porque não é falta de dinheiro, eu acho que também é falta de competência para usar o recurso público. Eu conheço cidades muito menores do que Campina, que recebem recursos bem mais ínfimos do que Campina, e que tem no seu trabalho atribuição até maiores relativamente do que Campina, e que consegue honrar seus compromissos. É preciso saber para onde está indo o dinheiro que chega da saúde de Campina Grande, até porque também Campina Grande, além dos recursos destinados de emenda impositiva, tem os recursos que são repassados de fundo a fundo, recursos também que vêm pelas pactuações também. Campina Grande, ela termina se responsabilizando por também fazer diagnóstico, fazer exames, fazer procedimentos que outras cidades pequenas do entorno não conseguem, mas também vem um bônus também de vir mais recursos para cá. Tem que saber onde é que está esse problema, né? E isso é importantíssimo, fazer esse ajuste na saúde, porque, sinceramente, eu não vejo que tem pouco recurso para a saúde. Talvez a gente esteja fazendo mau uso desse recurso que chega para a saúde no Brasil, não só em Campina Grande, mas no Brasil inteiro. Acho que você tem uma visão um tanto quanto parecida com a minha, de que assim, é um problema mais estrutural do que se imagina, né? Vontade política, de gestão assertiva. E aí eu retorno até o meu questionamento para o senhor. O que é que o senhor acha dessa atitude do Tribunal de Contas? Será que não seria um paliativo isso de
desmembrar ou de permitir que os municípios tenham acesso às emendas de bancada, não as impositivas, né, mas as emendas de bancada, para suprir essas necessidades. O que é que você acha a respeito disso? Eu acho que não pode ficar do jeito que está Campina Grande, né? Com a questão de falta de pagamento pelos colaboradores da prefeitura, pessoas que estão se doando, trabalhando no dia a dia. Imagina você trabalhar o mês inteiro e não receber o salário, né? Então tem que ser feito o que deve ser feito, tem que ser feito para garantir o salário das pessoas que trabalharam. Isso é uma questão que é necessária e urgente. Mas volto a frisar, o que tem de desvios de dinheiro público com as emendas impositivas, é uma farra que o Brasil precisa fazer se debruçar sobre isso. O Supremo, né, Flávio Dino, barrou várias emendas. Sim. E a gente sabe como o recurso dessas emendas impositivas é fator de barganha, principalmente no ano pré-eleitoral, que é 2026. Então, tem gente que ganha muito voto com emenda impositiva. O senhor toca num assunto muito interessante, que é essa coisa de que os municípios hoje têm muito mais recursos, né? E aí, perguntar para um deputado se ele seria contrário às emendas impositivas é um tanto quanto irrazoável, né? Mas como é que o senhor analisa hoje, a título de Brasil? O senhor acabou de dizer que os gestores precisam ter mais controle de como estão gastando essa verba, né? Mas dá para... Por exemplo, o legislativo também auxiliar nesse processo? Será que falta alguma coisa aí nesse caminho? Eu acho assim, a gente precisa também ter muita racionalidade. Eu acho que é importante que o legislativo tenha muita racionalidade do recurso que tem. Um deputado federal, um senador tem muito recurso para destinar para os municípios, e ele tem que ter muita racionalidade de como esse recurso vai ser destinado, né? E eu acho também que deve ser criado critérios, Milena. A gente... Você tocou no ponto que eu acho. Eu acho uma coisa às vezes, muito absurda, né? Municípios que têm, sei lá, 3 mil habitantes, que receberam 5 milhões de emendas impositivas. Então, quem tem mais força política consegue ter mais emenda. Quem vai mais atrás dos recursos vai ter mais emenda. Isso, de um ponto de vista político, é importante, porque premia aqueles gestores que têm mais capacidade de correr atrás, de se articular, né? Mas também penaliza a população, uma população que, de repente, não tem a ver com o gestor que tem essa articulação política, né? Então, eu acho que a gente precisa que os recursos públicos sejam destinados com um critério mais razoável, um critério de quantidade de população, se naquela comunidade tem algum surto de alguma doença, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração a infraestrutura que já está instalada, né? Muitas vezes a gente, eu me debruçava muito, e não na saúde, quando eu fui prefeito também da minha cidade, eu sei o que né, o peso dessas emendas, são importantes demais para os municípios, mas, por exemplo, eu tinha momentos, Milena, que a gente tinha recursos para a educação, mas que aquele recurso da educação não podia comprar o fardamento das crianças. Imagine. Como é que um recurso da educação você não consegue... É proibido por lei comprar o fardamento das crianças. Então está errado. Ou se não tem um recurso carimbado ali na saúde que só pode comprar se for remédio. Será que a gente tem que entupir as pessoas de remédio? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Né? Será que a gente não tem que ter mais ações de promoção da saúde? Mais incentivo à atividade física, atividade esportiva, né? Ter mais ações de promoção de que realmente fazer né, porque a saúde é um buraco sem fundo, como se diz, né? Se o gestor não tiver cuidado também, né? Um exame é caro, exames são caros, né? Então, e existe um comércio por trás disso, entendeu? Indústria, existe né? uma indústria por trás, né? Basta ver que a coisa que tem... O empreendimento que mais tem em Campina Grande é a farmácia. Verdade. Toda esquina tem 2, 3 farmácias em Campina Grande. Então, é um comércio muito grande. Então, existe um apelo popular de dizer, não, tem que ter mais remédio, mais medicamento. Quando, na verdade, talvez a gente, ao invés de estarmos ajudando e promovendo a saúde das pessoas, a gente esteja promovendo que as pessoas fiquem mais doentes ainda, né, com a quantidade de remédios que usam. Né? Eu passei por isso na minha cidade, quando eu fiz uma análise
da quantidade de medicamentos que a gente estava usando na cidade. Eu disse, não, está errado um negócio desse. Uma cidade que está gastando muito recurso com psicotrópico, remédio, tarja preta. Tarja preta. Né? Existia uma cultura na cidade que as pessoas precisavam de tarja preta para dormir, para ter uma melhor qualidade de vida, e isso estava causando, era um efeito pior. Primeiro, um efeito econômico para dentro da prefeitura e outro efeito que é a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é muito melhor a gente correr 5 quilômetros, chegar em casa, descansar, tomar um banho e dormir. Eu acho que dá muito mais qualidade de vida às pessoas do que tomar um Rivotril. Atenção primária, atenção básica, né? Atenção básica. Eu acho que o investimento, atenção básica. Eu acho que um dos problemas maiores de Campina Grande é isso. Eu acho que a atenção básica de Campina Grande é muito frágil. Sofrida. Muito sofrida, né? E imagine que é uma cidade que ensinou o Brasil. Imagine, Campina Grande tem na sua história de atenção básica. É uma cidade que ensinou o Brasil a fazer atenção básica. Lá atrás, nos anos 80, foram criados os primeiros PSFs na região Nordeste. Um dos primeiros PSF foi em Campina Grande. Exato. Né? Campina Grande foi bebê do modelo cubano de atenção básica. Né? Bem lembrado. Bem lembrado. E a universidade estava envolvida com isso. Imagine onde é que a gente chegou hoje, que a gente tem a atenção básica de Campina precária. Como é que a gente se perdeu, hein, deputado? Nesse sentido. O que é que o senhor acha aí? Que ponto nevrálgico e frágil é esse? Eu acho que a gente... No caso de Campina Grande, eu acho que a gente deixou de se envolver mais com a universidade, com a ciência, com como deve ser feita a promoção e a prevenção da saúde. Né? Então, tem coisas que não dá para misturar muito com a politicagem. Né? Não dá para querer ganhar dividendos eleitoreiros com saúde e com educação. Eu tenho o maior medo disso. São pastas muito sensíveis, muito sensíveis, que a gente tem que levar com muita seriedade, né? Valorizar o profissional tem que ter também essa omissão, né? Não é qualquer pessoa não é qualquer médico que pode trabalhar numa atenção básica, porque às vezes não tem a destreza, né? O traquejo, né? Cada um tem gente que gosta de estar fazendo a cirurgia lá dentro do hospital, fazendo a urgência e emergência, né? Tratando disso. Tem outros não, que só dá para... que gosta de trabalhar na atenção básica, que é um cuidado, é diferente do cuidado. A gente pode dizer que é perfil, né? É perfil. É perfil. Na política, o senhor acredita que também existem perfis para legislativo, para executivo? Não é todo mundo que se dá bem no legislativo que vai ser um bom prefeito, que vai ser um bom governador, concorda? Desse jeito. Eu fui prefeito dos mandatos em Remígio, depois renunciei para ser deputado e digo, Milena, que eu senti muito. Você sente falta da executiva? Eu gosto do executivo, gosto. Mas, assim, em alguns casos, a gente tem ajudado muito os prefeitos e isso nos fortalece. Mas, no início, foi muito, muito difícil para mim, que tinha o poder da caneta, de fazer projetos, de realizar algumas ações que mudam efetivamente a vida do povo e depois a gente para ir para o parlamento, que a gente vai discutir... Nem emendas impositivas a gente tinha. Com as emendas impositivas, acho que facilitou mais para a gente que tem essa ânsia de executar, de ser executivo. Porque a gente, com o dinheiro das emendas impositivas, você consegue impactar a vida das pessoas, colocar recursos para a saúde, colocar recursos para a cultura, para o esporte. Né? Então, isso, de alguma forma, me alentou muito quando as emendas impositivas chegaram na Assembleia Legislativa da Paraíba. Realmente, é uma forma de... Não só, claro, a gente fala de uma questão política, poder de barganha, né? Mas, quando o senhor fala de execução... acho que meu questionamento é, deputado, mesmo que um deputado hoje, tanto estadual quanto federal, ele tem esse poder de direcionar verbas específicas, até nominais, para os seus municípios, mas quando não se tem uma garantia de como essa verba vai ser usada, se ela realmente vai ser aplicada do jeito certo, como é que vocês fiscalizam isso? A gente tem que ter... A primeira garantia é que aquele recurso que a gente destina saia do poder executivo e chegue lá na ponta. Isso como se diz... Primeiro passo. É o primeiro passo. E depois a gente tem que... para mim, assim, eu preciso que isso se materialize, porque é com essa materialização das emendas que a gente destina para as cidades que a gente vai poder ir numa cidade como
Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, vai em Itaperuá, vai em Passagem no Sertão, onde vai em Areia, em Esperança, e diz, pronto, isso aqui foi a emenda que a gente colocou. Se aqui não se concretiza, como é que eu vou fazer propaganda do meu trabalho, né? Então, para mim é muito necessário que aquilo que a gente coloca de emenda impositiva, ela realmente tenha efetividade, né? Por exemplo, um projeto que a gente tem que é de chegar água na casa das pessoas. Né? A gente tem hoje um problema sério, a gente está passando uma seca muito severa, graças a Deus Campina Grande vem água da transposição, a gente não tem muito esse problema, mas várias cidades que não chegaram à transposição ainda, várias comunidades que não têm poço, que não têm, ainda dependem de carro-pipa, e a gente precisa que as nossas emendas cheguem lá naquelas pessoas, para as pessoas poderem ter água de qualidade. Então, é necessário que... É condição de sobrevivência minha como deputado que minhas emendas elas se materializem. Ou seja, o deputado ele tem que ter um bom trânsito com os prefeitos. Com os prefeitos e com a população. Porque nem sempre a gente consegue colocar. Tem emendas que não vão diretamente para prefeitos. Por exemplo, a emenda de poços artesianos, que eu coloco dentro da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado. Sim. E aí vou cobrando da Secretaria que seja feita a licitação para que a comunidade que seja indicada, por exemplo, a gente foi lá em Nova Floresta, eu fiquei muito feliz em ver que a comunidade estava feliz porque não tinha água de poço e o poço chegou lá. Então, isso para mim é uma felicidade ver que a emenda está saindo, né? É importante. Deputado, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, inclusive, de explicar para as pessoas o que são emendas, que tipos de emendas existem, né? Quando começou importante esse demais processo, que as pessoas... É didático, né? Até para que as pessoas possam cobrar também, né? Eu sempre digo isso, que o eleitor, ele vota, mas às vezes ele não tem a mínima noção do que acontece depois desse voto, né? Não quer se envolver nas discussões. E como é importante saber que o deputado Chió, ele tem tanto emendas impositivas em determinado período e ele está enviando para que cidades, para onde esse dinheiro está indo. Isso é muito importante mesmo, é um esclarecimento fundamental. E até uma pergunta que eu tenho a fazer para o senhor que é deputado, já tem uma experiência na casa, no Legislativo, experiência no Executivo. Até que ponto, por exemplo, o ambiente da Assembleia Legislativa atrapalha as discussões? Porque eu tenho acompanhado, por exemplo, as assembleias itinerantes, né? Teve a de Itabaiana um dia desse, enfim. E sempre se coloca muito na mesa algumas pautas que menos agregam do que acabam fortalecendo o discurso legislativo. O senhor acha que o ambiente hoje na Paraíba é favorável? É favorável, sim. O problema, menina, é que a mídia só repercute os perrengues, né? Quando tem alguma... Por exemplo, Itabaiana, ninguém na Paraíba soube que foi discutido lá, mas soube do bate-boca entre Cida Ramos e Sargento Neto. E botaram até minha foto achando que eu era Sargento Neto, né? Ainda teve essa confusão. Teve uma confusão dessa. Mas, porque a gente começou a discussão sobre o tema lá na hora, né? A situação do Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro. Mas o grande problema é que, assim... a gente vive num mundo de lacração, né? É mais fácil achar algo que as pessoas querem mais, algo que tenha perrengue. Se tivesse uma troca de soco na Assembleia, com certeza ia viralizar na rede social. Mas e muitas vezes chama mais atenção, chama mais atenção. E debates importantes às vezes não chegam. Mas também, quando a gente puxa também, alguns debates também, eu tenho que agradecer também à imprensa, que a imprensa também puxa bem. Eu já ia dizer isso, eu estava ficando triste que você estava dizendo aqui que por exemplo, a mídia só divulga... Isso, não, porque parte da mídia, digamos assim, né? A gente tem várias mídias hoje, né? Exato. A gente tem a mídia mais formal, é bom esclarecer como essa isso, aqui, mas o que viraliza mesmo é aquela mídia que a gente não sabe, que ninguém tem controle, né? Esse é o problema, né? Esse é um problema sério, que aí vai fake news, com certeza. Desinformação, muito problema aí. Mas tem muita coisa boa também. Por exemplo, um debate que eu puxei na Assembleia foi um tema que viralizou muito na Paraíba inteira, que é o debate da lei do gabarito. É outro ponto que a gente vai tocar aqui também. Que foi um ponto positivo, e eu vi nesse debate da lei do gabarito que foi puxado... Quero ser justo. Não foi puxado, eu puxei dentro da Assembleia, mas foi puxado pelo Ministério Público da Paraíba, né? A doutora Cláudia Cabral foi quem esteve à frente, e eu vendo
nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Municipal de João Pessoa houve assim, muito eco dentro das casas pelo trabalho que o Ministério Público estava fazendo. Eu puxei esse debate. Então, e eu vi que a mídia paraibana, né, todas as TVs, os jornais, né, foram muito importantes para trazer esse debate, né, mostrando como a lei do gabarito é importante, não só para João Pessoa, mas para todos os paraibanos. É algo muito caro, né, que a gente precisa de debate. Né? Sem dúvida. Guarda essa história da lei do gabarito, porque a gente vai falar mais sobre ela. A gente tem debatido muito isso aqui, inclusive nas nossas colunas, na coluna política. Eu tenho trazido isso com muita frequência, até pelo posicionamento do próprio Ministério Público a respeito. Né? Existe um julgamento em torno desse dispositivo de João Pessoa, que de alguma forma flexibiliza ou tenta flexibilizar a lei do gabarito, que é uma lei estadual, uma lei mais antiga. Né? Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai para um breve intervalinho. Na volta tem muito mais. Inclusive tem um cafezinho aqui para a gente tomar junto e conversar sobre outras pautas, fica por aí. De volta, né, para trazer outras informações, continuar essa conversa bacana aqui com o deputado Chió, da Rede Sustentabilidade, deputado que trouxe para a gente algumas novidades também, né? Falou de obras, enfim, que estão sendo executadas através de emendas impositivas que ele tem direcionado para outros municípios e outros contextos mais. Inclusive, estamos falando também de assembleia, discussões que têm sido levadas em consideração nesse ambiente legislativo. É muito importante que você que está aí do outro lado conheça, né, não apenas os perfis, os currículos dos deputados que vocês elegem, mas principalmente o que é que eles têm feito na prática dentro desse ambiente legislativo, né, nas cidades, nos municípios, em todo o estado. Mas, enfim, a gente já começou a tomar um cafezinho aqui, eu vou chamar você para tomar esse café com a gente. Vamos lá? Deputado Chió gosta de um café também, né? Eu gosto bastante. O nome do seu programa era? Chá com Chió. Chá com Chió. Gostei, um cacófato bem legal. Aqui é um café com Chió e Milena, aí né? Tinha no fundo aqui um fogãozinho de duas bocas, uma chaleirazinha que a gente esquentava o chá. Esquentava na hora. Era. Servia o... Todo contextual, era, né? Era legal. Legal demais. Café é sempre bom para dar uma aquecida nos papos, por isso que a gente criou esse quadro aqui. A gente estava falando da lei do gabarito, né? Para quem não sabe, a lei do gabarito nada mais é, eu vou resumir. Vou ser bem resumida, porque... Claro, toda lei, todo projeto de lei tem enfim, detalhes maiores, mas com relação à lei do gabarito é a regulação, a regulamentação daquele espaço, né, da orla da Paraíba, a orla de João Pessoa, o que pode ser feito, o que não pode, enfim, o limite da altura das construções, das edificações. E o que o Ministério Público acabou apontando é que há irregularidades e que podem incorrer em situações muito graves, né, deputado? Então, antes de mais nada, só explicando o que é essa lei do gabarito, o que é que está acontecendo em João Pessoa? Segundo o Ministério Público, primeiro foi detectado várias empresas que burlaram, né, que alteraram a lei do gabarito, que aumentaram a altura permitida que poderiam ser construídos prédios na orla de João Pessoa. Uhum. E essa lei é uma lei que não só protege a orla de João Pessoa, os 500 metros na beira-mar, mas também de toda a costa paraibana. Todo o litoral paraibano faz parte da lei do gabarito. E, além disso, segundo o Ministério Público, através de um estudo com a Universidade Federal da Paraíba, uma lei municipal também... tipo assim, protegia os infratores que burlaram a lei do gabarito. Então, o Ministério Público foi para cima, pediu que fosse dada a inconstitucionalidade desta lei, porque uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual. Sim. O Tribunal de Justiça já está julgando, e na última semana, um dos desembargadores pediu vista. Isso. E o que, né, foi empurrando-se ainda está se empurrando com a barriga essa lei que é tão importante para a Paraíba. Por que eu digo que é tão importante?
Porque essa lei é muito vanguardista. Sim. Enquanto outros estados do país, enquanto outros municípios e países do mundo estão querendo fazer o que o João Pessoa fez lá nos anos 70, né, a gente está querendo mudar algo que deu certo. É como se estivesse querendo retroceder, né? Retroceder. E hoje é um exemplo, né? A Orla de João Pessoa hoje recebe tantos turistas, por quê? Por que João Pessoa recebe tantos turistas? Porque tem uma orla ímpar, porque não tem arranha-céus, porque você, 4 horas da tarde, pode estar tomando banho de mar sem ser sombreado pela sombra dos prédios, como acontece hoje em Balneário Camboriú, como acontece hoje em Recife, em várias capitais do Brasil. Né? O banhista não tem essa condição. A questão de ter prédios também à beira-mar, como em outros estados, também cria uma barreira da ventilação e praticamente o resto da cidade vira uma estufa. Então, João Pessoa, a gente também tem essa felicidade de não ter, né, ter um clima muito mais agradável, inclusive uma orla belíssima, a orla de João Pessoa. Se a gente for comparar João Pessoa com Recife, a gente dá de 10. Sem dúvida alguma, né? E a gente está falando aqui, como o senhor disse, não só do turismo, que é muito importante, que fomenta a economia, que faz a economia girar no estado, mas também de um problema que é estrutural, né? Enfim, é ambiental. Da qualidade de vida também, Exato. Principalmente no contexto de mudanças climáticas globais, onde a gente está prevendo aí aumento das temperaturas e João Pessoa diz assim, já estava preparada para esse aumento da temperatura da Terra, né? Então, a gente não pode retroceder. Há uma lei que é um patrimônio da Paraíba e que tem dado tanto certo, né? Uma leitura mais crítica, perspectivas, o que é que o senhor acha que vai acontecer? O Ministério Público está se debruçando, né? Enfim, sustentando essa história e os desembargadores ainda vão concluir os seus votos. Mas o que é que o senhor acha que pode acontecer? A população está muito atenta a isso, sabe, Milena? Eu acho que o povo da Paraíba quer garantia de que essa lei seja cumprida e cumprida à risca. Né? Como se diz, nenhum centímetro a mais. Mas o lobby das construtoras é muito alto. Né? Um prédio... Outra indústria fortíssima. Fortíssima. Né? Um prédio à beira-mar. Tem apartamentos à beira-mar de João Pessoa que custam 15 milhões de reais. Então, a gente está falando aí de uma pressão econômica muito forte. Sim. Então, a gente está protegendo a região que, teoricamente, é a mais valorizada de uma capital. Então, não pense que, apesar de eu não vi nenhum deputado, eu não vi nenhuma construtora, todo mundo, não, a gente tem que proteger a lei do gabarito, todo mundo fala. Mas... Porém... Que então, não mexa no meu interesse. Não mexa no meu interesse, ou que eu possa... ter um lucro a mais, né? Então, temos que ter esse cuidado. Mas não é só a lei do gabarito que está sob pressão, né? Eu também sou um deputado que tem essa pauta ambientalista muito forte. Outra questão muito forte é o desmatamento que está ocorrendo em João Pessoa, não só na cidade de João Pessoa, mas em toda a orla. A gente vê, quem acompanha o Esgotei, que é um movimento nas redes sociais que denuncia casos de órgãos, de instituições, de pessoas e de empresas que têm agredido o meio ambiente na nossa Paraíba e no Brasil inteiro. Né? A gente vê frequentes, recorrentes problemas na orla de João Pessoa, de empresas que estão invadindo uma área que é de mar, de empresas que estão burlando a lei do gabarito, que estão jogando dejetos e esgotos dentro de rios e dentro do mar. Então, a gente tem muitas infrações sendo feitas e tem que ter vozes dentro da Assembleia e dentro dos parlamentos que possam também fazer o contraponto. Não é só o interesse meramente econômico que deve prevalecer dentro da sociedade. Tem que se ter o equilíbrio, o melhoramento econômico, mas também com equilíbrio ambiental, porque assim a gente vai ter uma sociedade melhor para as futuras gerações. Inclusive, o senhor tem sido um crítico ferrenho de algumas prefeituras, como
própria Prefeitura de Cabedelo, de João Pessoa, da própria SUDEMA também. O senhor fez críticas relativas a uma possível omissão, né, desses órgãos, dessas prefeituras, com relação a essa defesa da pauta ambiental, né? Principalmente a SUDEMA. Quando a gente fala na SUDEMA e se critica esse órgão, o que é que o senhor tem enxergado nessa atividade da SUDEMA? A SUDEMA, o presidente da SUDEMA é super amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, que já melhorou muito o trabalho da SUDEMA, mas eu acho que precisa fazer mais. Eu acho que as secretarias de meio ambiente, não só do Estado, como dos municípios, precisam estar mais atentas a isso e fazer o seu papel, né, que é de fiscalizar, de olhar, de usar também o poder também das ONGs, dos ativistas ambientais também. A gente precisa trazer também, né? Não é só o poder público que tem esse papel, todos nós temos o papel de proteger o meio ambiente, né? Mas eu acho que é preciso mais. A SUDEMA precisa de um concurso público. A gente faz muito tempo que não teve concurso público para a SUDEMA, para o próprio Secretaria de Meio Ambiente precisa ser feito um concurso público. Então, precisa de pessoal para fazer fiscalização, né? Precisa fortalecer as polícias ambientais também. Tudo isso a gente tem que estar atento. E não sei se você teve, agora está tendo a lei o problema da burla da lei do gabarito. Sim. Mas há um ano e pouco atrás, a gente teve aquele problema da engorda, que queriam fazer a engorda da orla de João Pessoa, assim como já foi feito no Balneário Camboriú, como foi feito agora um verdadeiro desastre ambiental, que foi feito na praia de Ponta Negra, lá em Natal. Né? Quem conheceu a praia de Ponta Negra antes e conhece agora, viu o quanto a engorda da praia de Ponta Negra em Natal foi nefasto para o meio ambiente, né? Horrível. E tem vários estudos e alertas. E nesse caso, Milena, é muito importante. Vamos escutar os universitários. Vamos escutar a academia, né? Vamos escutar a ciência, ver os professores que estão fazendo estudos. Então, se a gente faz isso, eu tenho certeza que a gente vai proteger melhor o meio ambiente. Esse negacionismo que a gente está falando aqui, mesmo que a gente não tenha falado a palavra, a expressão negacionismo, mas é um resultado disso, né? As pessoas que negam os resultados devastadores da influência do homem, da negação de que a natureza está gritando mesmo, precisa da nossa ajuda. Esse negacionismo, a gente pode dizer que nos últimos anos ele foi alimentado de forma mais efetiva? O que a gente pode falar a respeito? Com certeza. A gente, quando tem na sociedade brasileira e mundial líderes mundiais que dizem que as mudanças climáticas globais elas não são uma realidade, né? É uma mentira, é uma fake news. Então, a gente já vê, né, que muita gente vai seguir esses líderes. Né? A gente teve um governo, que é o governo Bolsonaro, que a ideia era que passasse a boiada. Várias leis ambientais foram e não só no governo Bolsonaro. A gente tem um Congresso Nacional há poucos dias agora, com as leis de licenciamento, né, que foram praticamente rasgadas, essas leis que protegem, né, as nossas matas, os nossos mananciais. E isso é um problema muito sério no país. Né? A gente tem um país com uma biodiversidade gigante, ainda com muitas áreas intocadas, com a possibilidade de proteção muito clara e urgente, mas, infelizmente, os poderes que estão... As pessoas que nós estamos votando, as pessoas que a gente está colocando para serem nossos representantes, estão criando leis para destruir o que a gente tem preservado e construído durante séculos. Né? Então, e é por isso que é muito necessário, que não basta a gente reclamar que estão destruindo o meio ambiente, que estão jogando lixo ali, que estão colocando esgoto, se a gente vota em pessoas que não acham que é importante essas leis ambientais. Então, esse é um dilema que a sociedade brasileira vive ainda. Né? A gente reclama de algumas pautas, mas vota em pessoas que... Por isso que é importante demais a gente saber em quem vota. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem quem vota. Ou simplesmente, tanto faz como tanto fez. E o tanto faz como tanto fez é um perigo grande. Sem dúvida alguma. O senhor
tocou no assunto. Aí eu vou mudar de nicho, a gente estava falando da questão ambiental, e como a gente tem pouco tempo, eu preciso também tocar em outras feridas. E o senhor falava que muitas vezes alguns legisladores, enfim, o legislativo rasga algumas leis, né? Discute de forma contrária, de forma contraproducente, pautas que são extremamente importantes para o social. E falando em rasgar a lei, recentemente a gente teve essa grande polêmica da PEC da blindagem, por exemplo. Né? A gente vê hoje parlamentares que se manifestam a favor do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. E aqui a gente não quer polemizar, mas já polemiza mesmo. E, no contraponto, defendem a PEC da blindagem. Tem como explicar isso? Parece... Né, é controverso, né? Muito controverso isso, né? A gente... parece hipocrisia mesmo, né? Muita hipocrisia. O que a gente está vendo na realidade hoje, né? A gente, ao mesmo tempo que votou a favor da PEC da blindagem, que é para se proteger, ao mesmo tempo você defende o que está ocorrendo hoje, um problema seríssimo que tem a raiz... Não dá num podcast para a gente discutir a questão da segurança pública, um problema seríssimo, muito sério, muito sério. Não é simples, é um problema complexo, né? Não são com frases de efeito que a gente vai resolver o problema da segurança pública. Né? Só quem sabe, que anda nas comunidades, que vive no dia a dia, sabe como o Brasil e o nosso país tem sido tomado, né, pelas facções, inclusive dentro Inclusive a Paraíba, né? Inclusive a Paraíba. E dentro da política, né? Cada vez mais, né, se a gente aprova uma PEC da blindagem, a gente está dizendo traficantes, vamos abrir as portas. Estupradores, podem vir para aqui, que vocês aqui estão tranquilos, vocês não vão ser... Estão protegidos. Estão protegidos, né? Então, imagina o que a gente está construindo. Aí, depois não adianta a gente sair dizendo que bandido bom é bandido morto, né? Então, é bem controverso essa questão. E é justamente nesse momento, Milena, que a gente precisa... O povo brasileiro precisa refletir muito sobre o voto que vai dar. Para deputado federal, para senador, para deputado estadual. Eu diria assim, procurar aqueles que parecem com aquilo que eu defendo. Né? Então, é isso que é necessário e urgente hoje se fazer. E na PEC da bandidagem, né? Que é a PEC da blindagem, sim, a gente viu como, a nível de Paraíba, a gente tem um verdadeiro retrocesso. A quantidade de deputados que não votaram a favor do que a população está... Do que seria razoável. Do que seria razoável. Né? Uma coisa óbvia, simples, né? Não tem o que... Não tem nem o que discutir. Né? Não tem nem o que discutir. É muito triste para a Paraíba a gente ter ainda esse nível ainda de representatividade. É isso um problema. Que eu ia perguntar para o senhor. Um nível de representatividade. Não só enquanto eleitor, porque o senhor também é eleitor, as pessoas esquecem que o político ele também é eleitor, ele também é cidadão, ele também é sociedade civil, mas enquanto legislativo, enquanto classe política, o senhor sente vergonha disso? Com certeza, porque muita gente, a maioria das pessoas, né, nem sabe muito diferenciar. Se muita gente me encontra na rua, você está sempre em Brasília, você passa a semana lá, acha que um deputado estadual é em Brasília, ainda né? Não confundem, né? Confundem ainda. A maioria, muita gente não sabe mais ou menos onde é que a gente atua, qual é o trabalho nosso. Confunde o deputado estadual com um deputado federal, com o senador, acha que a gente está perto do presidente, né? Tem muito essa falta de nexo, né, da questão política, né? Porque, na verdade, não é tão simples também o sistema político brasileiro, né? Verdade. Não é tão simples, não. E aí, quando é aprovada uma PEC da blindagem como aquela, por grande maioria do parlamento federal, todo mundo acha que todo mundo vai para o mesmo saco, como se diz, né? Exatamente. Todo mundo acha que todos nós estamos no mesmo nível. Então, essa sensação que muitas vezes passa. Então, que o político tem muito dinheiro, que o político tem as emendas que tem, né, tem muitas regalias,
tem um... Que tem, né, deputado? Tem, com certeza. Que Mas tem, assim, tem. tipo, é verdade, só que você tem tipo um plano de saúde, por exemplo, né? A gente da Assembleia Legislativa não tem plano de saúde. Não é que você, não estou dizendo aqui defendendo que a gente tem que ter plano de saúde, não. Né? O salário que a gente ganha... Já ia perguntar, o que é que você acha que deveria ter? Não, eu acho que o salário que a gente ganha dá tranquilamente para pagar o plano de saúde, Também né? acho, deputado. Mas as pessoas acham que a gente tem um plano de saúde, que tem vários detalhes, né? Vários detalhes que as pessoas não... Já porque a transparência é meio falha nessa questão. A gente não tem muito... O povo não sabe não sabe exatamente para onde vão os recursos, como é que são. Então, é muito importante podcasts como esse, que a gente pudesse detalhar, falar, olha, deputado, você botou dinheiro para onde? Para onde? Os 4 milhões que você tem direito de emendas impositivas do ano passado, você botou para onde? Né? Você botou algum recurso para a FAP? Prestar contas, né? Foi para a FAP, né? Então, mas parece que a gente tem uma sociedade que cobra isso, mas às vezes não está fazendo muita questão, não. Parece que a honestidade não é uma condição muito clara para as pessoas, né? Principalmente num ambiente onde, sinceramente, a gente ainda tem, Milena, muita compra de voto. E eu vou dizer uma coisa aqui. Pura verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. E não é só numa cidade pequena como Remígio de Algodão de Jandaíra, como Massaranduba, que se compra voto, não. É numa cidade como Campina Grande, como João Pessoa, que ainda isso é uma vergonha. Nós tivemos uma das eleições mais difíceis dos últimos anos, que foram as eleições municipais do ano passado, na Paraíba. Né? Com muitas acusações de compra de voto, de aliciamento violento de eleitores, né? de todo esse processo que se configurou como crime, é um processo criminoso. O próprio o Ministério sofreu bastante com esse tipo de acusações. E há, inclusive, acusações mais graves também de incorporação do tráfico, né? De facções aos processos eleitorais. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso. E eu tenho um receio muito grande que a gente piore esse cenário na próxima eleição. Você não acredita que isso poderia ser... mais controlado. Eu digo assim, eu acho que a gente tem que conclamar a sociedade. Primeiro, o bom senso de cada um dos eleitores brasileiros, para que a gente não perpetue isso, porque isso tem um efeito muito nocivo para a nossa sociedade, a compra de votos. Claro. Isso tem um efeito perverso. Né? Depois quem vai pagar a conta dos R$100 que recebe é a população. E a gente precisa uma maior ação do Ministério Público. A gente precisa que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que a Polícia Federal e principalmente a Justiça também, a Justiça Eleitoral, esteja mais atenta. Né? E nós, como poderes, como as pessoas que vão ser votadas também, né? Possamos também ter essas garantias também. Eu passei por momentos muito difíceis na eleição de 2024. Do ano passado. Né, nas eleições municipais. Tanto... De que tipo, deputado? De assédio, Sofreu ameaça? De ameaça, de compra de voto, ameaça de eleitores... Né? Foi uma coisa absurda, um absurdo. Violência política. E a gente vai ver... E aí, a questão das facções. Eu vi um depoimento essa semana de um morador da Vila da Penha, que foi uma coisa que eu fiquei olhando aquilo e vendo a realidade da política. E o eleitor dizia, Cláudio Castro, que é o governador, o senhor veio aqui matar esses adolescentes que o senhor comprou com R$100. Nossa. São essas pessoas do tráfico que muitas vezes lhe protegeu e lhe ajudou o senhor a comprar os votos daqui da comunidade da favela.
É muito mais complexo do que se imagina. Muito mais complexo. E não cabe num vídeo de 1 minuto de Instagram, não cabe numa opinião qualquer, não cabe numa análise bem rasa do contexto atual, não é? Não cabe. Não cabe. Mas a gente precisa, mas isso é um ensinamento muito grande, Sim. que nós precisamos de é um pacto nacional. A gente precisa de um pacto nacional, dizer, peraí. A democracia não é isso. E não tem como ficar vangloriando morte. Não tem como ficar. Aí eu já falo como cristão, já, né? Não falo nem como político Como ser mais. humano. Como ser humano, né? Eu sou cristão e ser humano, eu não acho que a gente deva voltar ao código de Hammurabi, de olho por olho, dente por dente, né? Eu acho que Jesus veio para trazer uma outra realidade. E é isso que eu acredito. E a política também não pode ser também a gente não pode ter uma política que use esses mesmos né, de ameaça, de violência política, porque senão a gente volta novamente para a barbárie, né? A política foi feita para a gente combater a barbárie, porque a democracia é para isso, para a gente poder deveria ser, para escolher. Mas se a gente consegue transformar a democracia na barbárie novamente, né, então é bem complexo. Aqui né? pé estamos, Aqui né? em que pé estamos. A gente precisa muito do apoio da sociedade, da imprensa, de todo mundo que quer uma sociedade melhor, ou a gente melhora as eleições nesse país, e eu digo em Campina Grande, em João Pessoa, onde é que seja, ou a gente melhora o nível das eleições. O nível das eleições é muito baixo no nosso Brasil. Então, ou a gente melhora o nível das eleições, ou a gente vai transformar esse país aí Estamos fadados a um caos pior. Um caos pior. Deputado, instantes finais aqui, né? O tempo é curto para a gente falar de tanta coisa, tanta pauta interessante, mas falando de eleições e falando agora de política partidária, o senhor recentemente disse que o seu voto no governador João Azevedo para o Senado é certo no ano que vem. Certo. Mas que para Lucas Ribeiro não é bem assim. Ele vai ter que provar para o senhor que merece esse voto? Que história é essa? Eu sou da Rede de Sustentabilidade, eu sou filho de agricultores, né, lá do sítio Gravataçu, em Remígio, e eu não tenho família tradicional na política. E a gente está vendo na Paraíba, né, eu digo com muita clareza, que em termos de democracia política, a gente vai ter um retrocesso. No caso, o Lucas Ribeiro assuma. Em qualquer um dos cenários. Porque é como se fossem as oligarquias do século passado voltando ao poder Cícero, na Paraíba. Lucena também. Cícero, Efraim, Lucas, né? Então, mas Lucas não pode ser vítima porque os seus avós ou os seus bisavós eram oligarcas. Ele tem que provar. O senhor ainda está fechando uma conclusão sobre isso. E eu acho que ele tem toda a condição de dizer, não, eu posso ser neto, bisneto de quem for, mas eu quero uma outra Paraíba. Né? Então, eu já conversei, inclusive, com ele sobre isso. Qual a reação dele? O que é que ele diz sobre isso? Ele é um bom político, né? Ele sabe. Ele diz, não, senhor, a gente tem que fazer um governo que escute as suas pautas, o que você defende. Né? Como é que Lucas Ribeiro pensa sobre a lei do gabarito, nas questões ambientais, as questões sociais, os povos indígenas. Eu tenho que saber, não só de Lucas, mas de qualquer um que for postular. Né? Então, essa decisão é muito importante para mim. O alinhamento com o governo federal. Né? Eu acho que, por mais problemas que tenhamos no Brasil, mas a gente não garantir a reeleição do governo Lula seria um grande retrocesso político, porque Lula tem um perfil democrático, um perfil que a gente precisa fortalecer. Eu acho que não reeleger Lula seria um retrocesso histórico para o país. E eu quero também votar num governo, num senador que esteja alinhado também ao que eu penso de país também. Então, são essas questões que eu tenho conversado. Conversei com o Lucas, tenho recebido ligações de Cícero Lucena também. Imagina. E de outros também, né? Mas assim, eu acho que é mais importante nesse momento esse alinhamento com o que eu penso, com o que eu acho, né? A questão da água, como é que o nosso próximo governador
garantirá que pessoas que estão lá no sítio Salgado de Caçarengue, que agora estão dependendo de um carro-pipa, como é que eles vão chegar essa água aqui lá? Mas se as eleições fossem hoje, 2 minutos para acabar, quem seria? Se tivesse realmente que escolher hoje, seria Lucas? Silêncio pairou aqui no ar. Eu digo a você, tá difícil de escolher na Paraíba. Ainda não há uma definição. Mas votaria em Lucas, mais pelo alinhamento que ele tem com o governador João Azevedo e com a Paraíba que foi construída. A Paraíba tem muitos avanços importantes. Tem muito a se fazer. Muito a se fazer. Mas os avanços que o governo João Azevedo, que Ricardo Coutinho, João Azevedo, trouxeram para esse estado, os avanços que houveram, a Paraíba é outra, no ponto de vista fiscal, no ponto de vista de estradas, no ponto de vista da própria saúde. Imagina o que seria Campina Grande, no caos de saúde que está, se não fosse o Hospital do Trauma, o HC, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que são hospitais estaduais que ainda acudem ao povo de Campina Grande da região. Imagina o que seria. Então, votaria mais por essa trajetória, né? Se ele for inteligente, e eu acho que ele é uma pessoa inteligente, ele continua o legado que foi deixado começou com o Ricardo, mas foi aprimorado por João Azevedo, né? Então, é essa Paraíba que eu defendo e que eu acho que a gente precisa construir. Tem muito a avançar. Eu quero mais. Por enquanto, estou satisfeita. Deputado, obrigada pela sua participação, por ter vindo até Campina Grande, vindo até a Rede Ita para participar do Hoje Pode. E as portas estão sempre abertas, viu? Obrigado a você, obrigado mesmo pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, né? Do que venho desenvolvendo para a cidade de Campina Grande, para a minha região, das pautas que defendo. Nem falei de tudo. Deu tempo, né? Nem deu tempo, né? Falar da corrida que eu amo. E já convido, não sei se vocês correm aqui. Eu gosto de correr, gosto sim. Mas já no nosso mandato tem um circuito de corridas de rua chamado Circuito Amo Viver, que promove corridas a baixo custo para democratizar a corrida. E quero convidar vocês, na próxima dia 15 vai ter corrida em Nova Palmeira, lá no Seridó Paraibano. Bacana. E a última etapa, né, que será em Remígio, a São Silvestre Remigense, dia 28 de dezembro. Viu? E vocês aqui já da Rede Ita já foram grandes parceiros nossos nos projetos de corrida. A gente já, quando eu era prefeito de Remígio, quando criamos a Corrida Internacional de Remígio, e vocês sempre foram parceiros importantes desse projeto. E estão convidados para participar conosco. Obrigada, deputado, mais uma vez. Obrigada também a você que está aí do outro lado nos assistindo, como sempre. Mais uma semana, demos um check aqui, né? Na próxima traremos outros convidados muito importantes para somar muito nessa bancada. Hoje pode, amanhã também, como sempre, democracia na nossa pauta todos os dias. Até a próxima.